Então a ideia de efeito Joule, você tem um circuitozinho que tem uma certa resistência, uma corrente I. Então, quando você tem uma resistência, o seu sistema perde, né, energia por unidade de tempo, eu chamo de potência. Aqui seria em forma de calor, né, mas aqui não interessa para a gente, a questão é que o sistema está perdendo energia. Então, como é que você pode ver a variação aqui de energia do seu sistema? A potência é a variação de energia no tempo. Então, esse aqui simboliza energia, isso não é diferença de potencial. Então, quando você tem lá no seu sisteminha, você tem uma diferença de potencial no fio, né? Tem uma carga Q ali dentro, né? E uma diferença de potencial ΔΦ. Então, essa aqui é a sua energia, ΔΦ Q, digamos aqui. Então, você tem e a carga Q está passando ali no meio. Então, se você deriva aqui, vamos supor que o ΔΦ está fixo, né? Tipo, ΔΦ é RI, né? Aí você deriva aqui, esse cara daqui é I, né? Derivado de Q com relação a TI. Né? Mas o ΔΦ é RI. Né? Então isso aqui é RI quadrado. Né? Então a ideia é, digamos, quanto maior corrente, mais o seu sistema dissipa. Né? Por efeito de Joule. É isso aqui, né? A potência é RI quadrado. Né? Aqui no caso em forma de calor. Então vamos ver isso aqui para o nosso problema. Então você tem a corrente da corrente induzida, R, o induzido. É só substituir lá o que é o induzido, volta lá no slide e dá um cara aqui velocidade ao quadrado. Então essa velocidade depende lá do seu problema, é uma função de t, né? E vai dissipando. Né? Então ele está perdendo isso de joule por segundo. Então, digamos assim, digamos, assim, essa potência induzida, assim, essa potência dissipada, né, ela é exatamente o trabalho, né, realizado pela força magnética. Né? Porque, digamos aqui, o que é a força magnética? Você tem a velocidade de V para cá e a força oposta. Né? Então, esse produto escalar vai ficar com menos. Né? Porque aqui é a ideia de potência, de mecânica, força vezes velocidade. Né? Um sistema mecânico qualquer. Então, a força magnética oposta à velocidade, aqui fica menos, aqui escrevi a força magnética, a corrente, o comprimento do campo magnético e substitui a corrente induzida da mesma coisa. Então, eu quero dizer assim, por isso que eu queria falar assim, que esse trabalho realizado aqui pela força magnética, ele é exatamente o que você está perdendo. Né? Então, na verdade, se você fala que o cara está dissipando, você está puxando, e o cara está gastando a energia que você está dando para dissipar calor, né? É a mesma coisa que eu falar que eu estou puxando e está criando uma força magnética oposta. É isso que eu quero dizer. Então, tudo que esse campo magnético, a força magnética está criando a potência, né? Ela está criando essa potência que está sendo dissipada. Quero ver, é o mesmo resultado. Então, é isso, no final, que está acontecendo. Então, digamos, se você vai puxando o regime estacionário, você está puxando com a força F0 e puxando, chegou naquela parte que está a força constante, né? Então as duas forças se anulam. Você bota aqui esse valor para a velocidade, repara que é V ao quadrado. Eu escrevi V ao quadrado como V vezes V. Então eu deixei aquele V do infinito e no outro V substitui aqui V infinito. Então, para que eles cancelam aqui tudo, fica F0. Né? Então F0V. Né? Essa é a potência que está dissipando na resistência, né? que é a potência aqui criada por causa da força magnética. E exatamente F0V, que é o trabalho que a força externa está realizando, a fonte externa. Então o cara está puxando, F0, velocidade está constante. Então tudo que o cara está, a energia que o cara está botando no sistema, realizando trabalho, o sistema está perdendo em forma de calor. Então por isso a velocidade fica constante. Então, só para dar uma discussão física do problema é simples até. Mas acho que essa discussão eu acho legal. Mas vamos para o outro. Então nesse segundo exercício aqui, né, a situação é a seguinte. Você tem um fio aqui, uma resistência R que está entrando no monitor. Essa estrutura daqui, né, ela é larga. Né? Esse fio está preso nos dois cantinhos e ele pode deslizar sem atrito. Né? Assim. Aqui é a visão de cima. Então esse aqui que a gente está vendo aqui é esse cara aqui. E esse daqui é esse aparato, que eu estou olhando de lado aqui. Né? Esse aparato aqui. E esse cara pode escorregar aqui sem atrito. É isso. Então, para dentro do monitor tem uma distância, um comprimento L, né? E daqui até aqui, vamos usar um XI. Esse XI. Por que eu quis chamar de XI? Porque eu quis. Né? E aqui, em toda essa região, você tem o campo magnético B para cima. Então, essa aqui é a sua situação física. Então, quando você olha
vira o pescoço, olha aqui por cima, você está olhando isso, né? Então aqui seria o planozinho, esse plano, né? E o campo magnético está torto para cá, por um ângulo θ, né? Que é esse ângulo aqui. Acho que dá para entender, né? Se você abaixa esse θ, desce aqui, né? O campo magnético está para cima, se você desce, esse cara vai ficar alinhado, né? Então se você faz θ igual a zero, esse cara fica perpendicular à superfície. Então esse θ aqui, mas é por semelhança de triângulo. Você pode imaginar um triângulo aqui é reto. Aqui é θ, aqui é 90, aqui é o que falta para 90, aqui é 90, então aqui é o θ, né? Porque tudo aqui tem que dar 180. Então é fácil ver que esse θ é esse θ. Mas beleza. Então aqui, por que é feito assim, né? É para dar uma ideia que tem uma força externa atuando, bem parecido com o outro, né? Só que de um jeito específico, não é ninguém que está puxando ou empurrando, é simplesmente a gravidade. Né? Você deixou no plano inclinado, soltou. Então eu quero dizer assim, o que é o fluxo aqui? É essa área, vezes o campo furando em direção normal. Então você tem que pegar o campo B vezes o cosseno de θ. Então aqui é o BLXI e aqui, isso aqui eu escrevi BLXI. Aqui é a área, isso aqui está errado. Né? Então esse cara aqui é a área, é LXI, aqui é o B, aqui faltou o cosseno θ. Aqui eu escrevi. Sei lá, por algum motivo que eu esqueci do cosseno θ. Aqui tem que ter um cosseno θ. Aqui está certinho. Então pega esse cara aqui com cosseno θ e deriva. Né? Nada que muda, esse cara aqui é fixo, né? O B é fixo, o cosseno θ é fixo. Né? O que muda é o xi, que esse cara vai começar a escorregar. Né? Quer dizer assim, esse cara, ele nas pontas aqui, ele mantém contato, aqui é um fio condutor. Né? Então ele fechou um circuito aqui. Então quando esse cara escorrega, você está diminuindo a área aqui do circuito. Então essa derivada, aqui é o mesmo esquema, né? Estou assumindo que para cá é positivo, então quando o V é positivo, né? Ele está escorregando, essa que seria a velocidade. Então, por quê? Porque quando você está derivando o xi está diminuindo. Né? Então a derivada do xi com relação ao tempo é negativo, né? E esse V eu estou definindo assim com menos. Então aqui, esse cara derivado do xi é menos V. Então esse cara daqui é negativo. Obviamente porque a área está diminuindo, o campo magnético é o mesmo, mas a área está diminuindo, então o fluxo está diminuindo. Então a corrente induzida, sem problema nenhum. Isso daqui é a força eletromotriz, induzida aqui, né? Só dividir pela resistência, corrente induzida. Pegou aqui, deixou aqui tudo. Ela, no caso aqui, é positiva, então é a ideia da regra da mão direita. Né? Aqui o campo está para fora, então eu estou assumindo que o N está para cá. Né? Aqui sim que eu estou calculando o fluxo. Então o DL, a circulação, eu estou pegando assim. Então como esse cara é positivo, então ele está na direção, a corrente está assim mesmo. Então você está olhando aqui, né, da monitor, sentido anti-horário. Né? Mas tem que imaginar essa figura meio torta. Né? Acho que tá dando para entender. Então a corrente vai passar aqui, só que agora tem a questão, né? Aqui tem corrente, aqui tem um campo, aqui ó. Então aqui é corrente, o campo está torto, aqui em diagonal. Né? Então você tem uma força torta para cá. Então essa aqui é a força magnética. E esse ângulo daqui e esse ângulo aqui, mais ou menos óbvio vendo. Porque essa força aqui é perpendicular, esse cara. Então ela tem que sair daqui fazendo 90. Né? Então o que ela faz para cá é o mesmo, o que ela está abaixo aqui dessa horizontal é o que ela está torta aqui na vertical. Né? Então aqui é θ, aqui é θ. Então a brincadeira, beleza. Então aqui é a direção que se, vamos ver. Aqui essa força você pode decompor, né? Vai ter um componente para baixo e para cima. A para baixo vai tentar esmagar ele no plano. Né? Aí você vai ter a normal que vai compensar. Né? Mas a questão, a parte bacana é essa daqui, né? Que ela vai tentar frear. Né? Aí você vai ter que comparar com a componente aqui da força. Aqui você tem uma força constante, né, por causa da gravidade, e mg sendo θ. Né? Aqui também é brincadeira de triângulo, a física 1. Então, vamos fazer o somatório das forças, né? Vamos pegar aqui para cá é positivo, né? Então a parte da gravidade menos a resposta, né? Essa força magnética, aqui tem que ter cosseno θ, né? Porque nessa aqui vai ter esse mg sendo tanto está aqui, né? Então você tem que projetar esse cara aqui. Né? Então por isso que aqui tem o cosseno θ, então o somatório das forças, massa. Vamos supor que aquele fio da de resistência R tem massa m, né? dv dt, lei de Newton. Então agora é só substituir aqui a corrente induzida. Então apareceu aqui de novo essa força dissipativa, né? Proporcional à velocidade.
Vamos ver, vamos fazer direto, vamos escrever mais uma vez. Vamos escrever aqui dividir pela massa. Eu só isolei aqui. Então, uma equação linear de primeira ordem não homogênea. Então, se tem a solução homogênea, já viu. A solução homogênea é tirar esse cara daqui, então é exponencial. E a solução particular é V constante, que é só pegar esse cara igual a zero e isolar V. Então, resolvido. Agora, esse cara daqui homogêneo, aqui é zero, né? Então a derivada dá isso, V. Então, exponencial de menos isso, T. Esse aqui menos isso, que eu estou escrevendo aqui, o inverso disso, né? É um tal, que é uma escala de tempo. É a solução particular, esse cara aqui é zero, então a velocidade é só jogar para o lado de lá, né? É g seno θ dividido por isso. Então, só reescrever aqui, né? E que se você quiser escrever em termos de tal, fica bonito, né? Porque o tal é basicamente quase tudo aqui, fora o g e o seno θ, né? É todo esse resto aqui, né? Então fica g tal seno θ, para ficar mais fácil, né? Mas é toda essa tranqueira. Então a velocidade é a soma, né, dos dois, por uma certa condição inicial, mas dependendo da condição inicial, se o tempo ficar maior ou bem maior do que essa escala, aqui eu botei até a solução certinho para ajeitei essa constante para essa constante é isso menos isso, né? Os dois termos que vêm com a exponencial. Esse daqui é a particular, esse vezes 1. Ajeitei para t igual a zero, você ter v0, né? Mas dependente disso, se o tempo passa, ele vai escorregando, vamos supor que demora muito, esse que ser bem grandão, ele demora bastante para chegar. Então passa um tempo maior do que isso, bem maior do que isso, é a exponencial que morre. Aí ele chegou a uma velocidade terminal, né? Então aí ele fica com velocidade constante, a mesma lógica do outro, né? Então a velocidade, a força magnética vai crescendo e ela iguala, né, com a outra, né? Então o trabalho da força gravitacional, a força gravitacional está botando energia ali, né? Ela quer botar energia, quer aumentar a energia cinética do cara, mas toda essa energia está sendo dissipada na resistência, né? Ou de forma equivalente, você pode imaginar que tá nessa essa força magnética está freando ali. Então beleza, uma situação. O último é esse daqui. Esse aqui só para agora vamos mudar a ideia do quem vai mudar não vai ser a área, né, de atuação. Que vai mudar vai ser a intensidade do campo, né, que vai criar uma variação do fluxo magnético. Então, suponha que você tem um fio infinito, né, aí esse fio infinito cria, aqui vamos supor que é uma direção, aqui é x, né, assim. Então, esse campo cria um campo, essa corrente infinita cria um campo magnético assim, né? Então, acima está entrando aqui no monitor, né? Embaixo está saindo do monitor. Então, vou pegar a situação aqui em cima. Então, todos esses pontos aqui, eu botei aqui só que por preguiça, né? Mas em todos esses pontos tem um xzinho vermelho, né? Então, tem campo magnético entrando em todo lugar. Aí que você tem uma espira feliz, com uma resistência R aqui, né? E beleza. Aqui é A por B. Um Joselito pegou, puxou. A questão é que esse campo magnético, ele é mais, quando se afasta do fio, ele é mais fraco, porque o campo magnético do fio infinito é isso aqui, μ0i 2πy. Y é a distância que eu estou aqui eu peguei tipo eixo y. Então y é essa distância aqui, por exemplo. Porque aqui eu estou considerando a resistência, né? Aqui tem um fio com resistência R. Então, na verdade, meu sistema interessa é aqui, né? Mas a que forma o aspira está aqui. Então, beleza. Então, como é que você vai calcular o fluxo? O fluxo é tranquilo. É o campo B integrado nessa região. Só que aqui, quando você integra, digamos, em x, o campo magnético para y fixo é o mesmo. Então, isso aqui simplesmente vai dar essa integração. Quer dizer, B não depende de x, depende de y. Então, aqui na parte em x vai ser um A. Não tem problema nenhum. μ0i, o A, 2π. Agora, a parte do y, essa parte sim, aqui é dy, aqui, e aqui divide por y. Você vai integrar de certo de um y inicial, que se chama aqui de y, até um y mais b, né, que é daqui até aqui. Aqui seria o ponto y. Isso aqui dá logaritmo, então dá logaritmo de y mais b por logaritmo de y. Então y mais b divide por y, então aqui fica 1 mais b sobre y. Esse y eu estou dizendo que é a função do tempo, porque quem está mudando aqui, se tem alguém puxando, né, esse y vai mudar. Esse y é essa distância aqui. Então você deriva, aqui já botei até o sinal de menos, né? Estou pegando menos a derivada,
Então, pegando aqui, derivada desse cara do logaritmo cai esse cara. E aí depois tem que derivar aqui. Aqui vai ficar, então, derivar aqui vai ficar menos, vai cair y ao quadrado, né? E dy dx, né? Ou dy dt, que eu chamo de v. Então v aqui, a y cresce para cima, né? Então dy dt é v. Então aqui tem um sinal de menos, aqui tem um sinal de menos, os caras cortam, né? Então se eu estou assumindo que está subindo, né? É para que esses sinais aqui cortam. Aqui y é positivo por definição. Esse cara aqui tá... eu peguei esse y e passei para cá, né? Então aqui ficou um y, passei para cá, cortou, ficou um y fora. Então y é positivo, aqui é positivo, v é positivo, tudo aqui é positivo. Então se esse cara é positivo, né? Lembra que se o campo está entrando, eu já determinei a minha direção aqui, né? Então se ele é positivo, a corrente vai ser no sentido da minha mão direita. Então ela vai ser aqui anti-horária. Ou, desculpa, horária. Né? Vou ver se eu botei isso. Então, acertei. Tá aqui. Por quê? Então, porque o fluxo magnético está diminuindo. Né? Então, ele vai tender a reforçar o campo magnético. Vai criar essa corrente, né? Uma espirazinha com uma corrente para cá, que cria o campo magnético também entrando. Beleza. Então, se essa corrente está assim, a gente pode olhar as forças. Né? Então, aqui é só escrever a corrente induzida. Esse cara é isso. A corrente... Isso. Quer dizer, só tem dois i's aqui para não confundir. Esse i, ele é constante dado aqui pelo φ infinito. E o i induzido é isso daqui tudo dividido pela resistência. Então, aquilo tudo dividido pela resistência é a corrente induzida. Beleza. Agora, então você sabe a direção da corrente, vamos olhar a força na espira. Então, corrente, campo, força. Aqui, do lado de cá, corrente, campo, força. Aqui, corrente, campo, força. Ali é corrente, campo, força. Então, para que essas duas forças, nem vou discutir elas, pela simetria do problema, né, obviamente são iguais, né, porque todo cara aqui, o campo magnético aqui igual aqui, aqui igual aqui, então são iguais. Então aqui assim, vamos supor que o sistema é rígido, né, então ele não deforma. Agora aqui e aqui não, porque aqui, ao longo desse corte aqui, o campo magnético é constante, mas para um certo valor de y. E aqui ele também é constante, então é fácil calcular essa força, né? Mas é outro cara, porque aqui é y mais b. Então a força aqui é mais fraca, né? O campo magnético aqui é mais fraco, porque ele divide por y. Então aqui a força, por isso que eu botei a setinha aqui menor, aqui maior. Então ele vai ter, a força resultante vai ser para baixo. Então se o cara puxa, vai ter uma força resultante para baixo, que é a ideia esperada. Né? Então a força resultante no eixo y é a priori uma força. Aqui eu estou escrevendo só por causa da força magnética, mas aqui a priori tem alguém puxando para cima. Né? Então tem a força externa mais o F1 menos o F3. Então aqui a força externa, só escrever aqui que é o F1, aqui que é o F1 é que é a corrente, o comprimento, corrente aqui induzida, vezes o campo aqui, F1, em Y, aqui na distância Y mais B. E aqui, o oposto, né? Só que o campo magnético na distância é Y. Então esse aqui é μ0i, 2π, Y mais B, aqui μ0i, 2π, Y. Substituindo. Então tirei já o μ0i, substitui aqui a corrente induzida, toda essa tranqueira aqui, né? Então, y mais b menos y. E aqui tem um v que vem da... Aqui eu esqueci, né? Aqui tinha um v. Só voltando aqui. Repara que a corrente induzida tem v. Aqui eu comi mosca. Aqui tem um v que eu esqueci de digitar. E aqui eu voltei com um v. Esse v vem da corrente induzida. Beleza, aqui dá pra simplificar, tipo tirar o mínimo. Joga pra cá, o y corta, fica y, fica, passou, cortou, fica menos b em cima, y mais b. Então menos, aqui y mais b, então fica ao quadrado. Então aqui tudo é quadrado, para ficar bem claro que isso aqui tudo é positivo, e aqui sinal de menos, então é uma força dissipativa. Então esse aqui deu o somatório das forças. Isso tudo é massa, né? Massa dessa esfera toda vezes velocidade. Beleza. Então tá lá. Essa força é doidaça. Né? Então, o problema aqui não é fácil não. Né? Não quero nem resolver, só discutir algumas coisinhas que enquanto eu fazia o slide eu pensei que eu acho que são interessantes. E esse aqui é a velocidade, beleza. Então, aqui você tem que dar força externa.
Então aqui, essa situação, acho que eu não escrevi, aqui, eu acabei não botando aqui. Vamos supor o caso A, em que a força externa ela resulta, né, em uma velocidade constante. Quer dizer, eu estou puxando, o cara está criando uma resistência lá qualquer, mas eu estou me ajustando. Estou fazendo uma força certinha para a velocidade ficar constante. Então quer dizer assim, se a velocidade constante aqui é zero, então o que seria essa força? Joga para o lado de lá. Então a força seria isso, né? Esse V é constante, mas o que é o Y? Né? O Y é isso. Em t igual a zero está no lugar, você está puxando com velocidade constante, então Y é linear, é VT. Né? Para você substituir aqui, né? Essa é a força que você tem que aplicar para manter esse cara subindo com velocidade V, constante. Ok, só para especificar. Agora vamos supor que o cara puxou, deu uma velocidade inicial, esse cara tem velocidade V, alguém deu um puxão e soltou. Né? Então você tem uma condição inicial no seu sistema, mas não tem força externa. Então se esse cara é zero, fica só esse cara daqui. Eu passei o dt para lá, dividir pela massa, só para a gente discutir um pouquinho isso, porque isso aqui dá para integrar. Não é que eu vou resolver o problema, não vou determinar a dinâmica, acho que eu não sei fazer, nem tentei, mas acho que não é simples não. Mas aqui pelo menos dá para escrever a velocidade em termos da distância. Né? Isso não é velocidade em termos do tempo, ou y em termos do tempo, né? Mas é a velocidade em termos do y. E dá para tirar uma conclusão legal daqui. Então eu passei esse dt para lá, repara que aqui tem um v, esse cara é dy dt, né? Então dy dt dt, esse cara é dy. Então aqui é dv, uma função de y dy. Então eu posso integrar, não tem problema. Então v, menos constante, né? É a integral desse cara daqui, né? dy, essa função aqui de y. Então eu tirei todas as constantes aqui. Então v menos v0, vamos supor que em y0 a velocidade é v0, né? Virou essa integral. Então integrando aqui y quadrado, 1 sobre y quadrado mais y mais b ao quadrado. Então y quadrado, y mais b ao quadrado. Botei linha, porque é mudo, né? Integração. Não precisa fazer essa integral não, matemática fez aqui pra gente. Só quero discutir um negocinho que eu achei legal o resultado. Né? Então é que dá pra fazer por partes, dá pra abrir esse cara daqui, simplificar, fazer por partes, alguma coisa assim. E dá para fatorizar, dividir esse cara em termos, né? E dar essa tranqueira toda. Né? É para que em y0, isso aqui é constante, é para que aqui é constante, aqui é constante, aqui é constante. Né? As constantes só estão fixadas assim para você botar y0, aqui cancelar, y0 aqui vai dar 1, então vai dar 0, e estou por v de y0 e v0. Mas beleza, esse aqui é o resultado, e v com função de y. Então a ideia é assim, que o cara deu um puxão, largou, né? Então você está acompanhando assim, qual a velocidade que ele tem quando ele está numa certa posição, uma certa posição. E aqui dá para, formalmente, né, repara que joga y para o infinito, aqui sumiu, aqui y para o infinito, aqui corta. Então fica um número. Isso aqui é interessante. Né? Então a questão é que você pode puxar. Formalmente tem um número. A questão é ver se esse número faz sentido físico. Né? Quer dizer assim, se esse cara chega até y infinito. Né? Então, duas situações. Né? Então a questão é assim, se ele for positivo, sim. Então quer dizer assim, se esse cara deu positivo, você deu uma velocidade inicial bem grande, né? Porque a priori esse cara daqui dá pra ver que ele é negativo, porque o logaritmo vai ser bem pequenininho. Né? Então esse cara aqui todo vai ser negativo. Então se isso aqui tudo for positivo, então você deu um puxão nele, então ele vai freando. Você está acompanhando, né, com o y. Então você sabe a velocidade que ele está aqui, a velocidade que está aqui. Está vendo que a velocidade diminuindo, e depois ela para de diminuir, né? Então ele vai embora com a velocidade constante, né, se afastando do fio. Agora, se esse cara daqui deu negativo, então, se você aqui deu negativo, significa que a velocidade está para baixo. Aqui então essa situação não chega a acontecer, né? Porque, então, significa que essa velocidade está, esse pedaço negativo está aumentando, né, de forma negativa, que uma hora vai cancelar o V0. Isso quero dizer. Então essa é a situação 2, eu falo daqui a pouco. Mas vamos voltar àquela situação 1. O cara deu um puxão V0, aqui eu fiz o gráfico em termos de Y. Então eu vejo duas situações no gráfico. Então você puxou, e Y vai ficando grande e esse V parou. Né? Esse seria esse V, agora na outra situação esse V0 ele estaria aqui embaixo. Né? Mas na verdade então o que aconteceu aqui? Você deu um puxão, largou,
essa velocidade diminuindo, 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 e vai ter algum ponto que chama de y barra, né, que antes de chegar do infinito, né, algum y barra aqui, que isso aqui vai dar zero. Essa aqui é a situação. Então, quando esse cara vai dar zero, vai tocar aqui. Então, quando tocou, repara que não tem a velocidade, não tem nenhum agente externo atuando, né? Só existe essa velocidade que está freando, e essa velocidade é proporcional, só existe essa força que está freando, e essa força é proporcional à velocidade. Né? Então, na verdade, aqui nesse ponto, a velocidade é zero e a força é zero. Né? Então, na verdade, ele foi freando, 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 chegou a e parou, né? Porque não tem mais força atuando sobre ele. Porque a força ali ficou zero, né? Não é que ele continua, não tem tipo inércia aqui. Aí porque ele vai continuar porque a força cessou e não tem inércia porque, digamos assim, se a força cessou, o cara continuou com a velocidade que ele estava. Mas a velocidade que ele está é zero. Né? Então ele parou. Então fica uma situação curiosa. Então o arrancão, ele está afastando, afastando, afastando e para. Né? Para num ponto, uma distância finita. Aqui. Então ficou lá. A situação morreu. Não tem mais corrente, não tem velocidade, não tem corrente. Ele ficou parado lá. Tem o campo magnético ainda furando essa espira, porque o campo magnético, a priori, ele cai com sobre Y, né? Ele vai até o infinito, mas não muda mais no tempo, né? Porque ele parou. Então nada mais é criado ali. O sistema está inerte. Legal, né? Isso aqui foi um plus do probleminha. E para acabar, meu Deus, que o troço ficou gigante, falar rapidinho só a ideia do que seria um negócio prático aqui, para ver que é a ideia básica de um gerador, né? Supõe como é que você cria corrente, usando a ideia de lei de Faraday. Supõe que você tem uma espira, aqui eu peguei, que preguiça, um pouco de preguiça de fazer a figura. Né? Então supõe que você tem uma espirazinha, e existe uma fonte externa, um campo magnético furando, a situação mais simples, né? Um campo magnético constante, uniforme, e você tem alguém girando. Então alguém está realizando trabalho ali, alguém está botando energia no sistema. Aí, vamos supor que gira com velocidade uniforme. Então você tem uma queda d'água, uma hidrelétrica. Esse cara bate numa pá, a pá está rodando. Né? E ali, então esse cara está fazendo esse cara rodar e você tem mantém um campo magnético criado, constante, digamos, uniforme. Então vamos supor, numa certa situação, né, essa espira, aqui o campo magnético está furando, né, num certo ângulo, então vai ter um cosseno, o fluxo aqui vai ser a área aqui, o B, cosseno θ. Né? Esse aqui vai ser o fluxo magnético. Só que esse cosseno θ, ele, digamos, aqui gira com um ômega, né? Então ele é ômega t. Né? Então quando você derivar esse cosseno θ, vai dar menos seno θ ômega. Né? Tá escrito aqui então. Esse cara é o B, a área da espira, o cosseno de ômega t. Né? Vai derivar, que vai dar menos, então vai ficar mais ômega seno de ômega t. Então essa força eletromotriz aqui induzida, ela vai dar isso, né? Então aqui vai criar uma corrente. Aqui vamos supor, então esse cara vai criar uma correntezinha que tem uma resistência. Né? Então isso daqui é R vezes a corrente induzida. Né? Então essa corrente induzida vai dar isso. Então a ideia aqui é para que ele criou a corrente, ela não, ela uma hora é para que ela é positiva, outra hora que é negativa. Né? Quando esse fluxo está aumentando, né, ela segue quando o fluxo está diminuindo, né, aqui fica positivo, né, então o campo é sempre para um lado, então ela vai circular assim, ou melhor, se o fluxo está aumentando, isso, ela vai ser o contrário, vai circular assim, se o fluxo está diminuindo, só que esse cara gira, né, então uma hora o fluxo, o campo magnético está aqui, a espira está girando assim, aumentando o fluxo, então ela vai criar uma corrente assim, oposta, só que depois esse cara vai pegar aqui, agora o fluxo é pequeno, e ele vai aumentar. Né? Então, quando ele aumenta, ele vai criar uma corrente para lá, né? Ao contrário. Então, por isso que esse cara daqui vai flipando, né? Seno. Né? Então, você cria uma corrente alternada. Né? Então, é a correntezinha alternada do nosso dia a dia, vamos dizer assim. Né? Então, esse cara ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas só para ver como é que você pode girar essa corrente. Né? Basta você pegar um campo magnético, botar uma espira ali, ligado a depois qualquer outra coisa que vai embora, né, com certa resistência, e fica alguém girando. Ali, né? Girando, repara que está girando sempre na mesma direção. Né? Não é que o cara gira para o lado e gira para o outro. Sempre na mesma direção. Uma hora a corrente vai para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. Essa é a ideia básica de um gerador. Né? Depois a gente conversa mais sobre isso.
Mas foi isso, né? Haha, não sabe, conhece? Então no próximo vídeo, né, vamos falar de indutância magnética. Aí esse é sai um pouco de física 3, né? Essa é a parte mais, tem continha um pouco mais técnica para fazer. Mas o último vídeo da semana, o 3, é física 3 pura mesmo. Então beleza, galerinha. Falou, valeu aí. Falou e fui. Lista. Um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar e tudo muda, menos o que eu sinto por você.